Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara, desta feita do dia 30 de novembro de 2022. Sejam bem-vindos. Nós temos alguma ata para ser votada hoje? Temos alguma ata para ser votada hoje? Ata de 2 e de 14, é isso? Tem alguma coisa a dizer em relação às atas? Tenha à vontade, Sra. Vereadora. Bom dia a todos. Acho que está bom, tá? Em relação às atas, pois elas retratam de facto o que se passou, mas temos aqui uma declaração de voto do Partido Socialista em relação à ata de 2 de novembro de 2022, que passo a ler. Os vereadores eleitos do Partido Socialista, pertencentes a este órgão do município, em regime de não permanência e sem pelouros atribuídos, Rosa Esmeralda Nunes e Luís Guilhermina Anacleto, em presença da proposta de ata que nos fora entregue antecipadamente para a necessária discussão e votação na reunião agendada para o dia 30 de novembro, têm sobre a mesma a seguinte opinião e tomada de posição. Refere à ata, agora em análise e votação, apenas e tão somente que os vereadores do PS se ausentaram da reunião por não quererem votar a matéria constante na proposta número 260/2022/CE. Alteração ao alvará de loteamento número 1/2010, processo número 02-1/2005. De facto, e como facilmente poderá ser visionado e confirmado na gravação, referente aos trabalhos decorridos, a quando da apresentação do ponto da ordem de trabalhos em questão, tiveram os vereadores do PS, e particularmente a vereadora Rosa Esmeralda Nunes, a firmeza em referir, como já o tinha anteriormente dito e explicado noutra reunião do órgão, que uma competência delegada no seu Presidente da Câmara Municipal pelo Executivo deverá ser por ele ser assumida e não deve, em matéria incluída na componente delegada, vir à reunião do Executivo para apreciação e votação. No caso em apreço, estamos precisamente nesta situação, porquanto em sede de reunião do Executivo, datada de 22 de outubro de 2021, a coberta proposta número 219/2021, subscrita pelo Sr. Presidente, foi deliberado pela maioria do Executivo que lhe fossem delegadas todas as competências previstas no Decreto-Lei número 555/99 de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas posteriormente. O regime jurídico das urbanizações e edificações estabelece este diploma legal no seu artigo 5º, na sua redação atual, que a concessão da licença prevista no número 2 do artigo 4º é da competência da Câmara Municipal, com a faculdade de delegação no Presidente e de subdelegação deste nos vereadores. É assim bem explícito que, tendo sido delegadas no Sr. Presidente todas as competências previstas no Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de dezembro, a constante no artigo 5º está incluída na delegação e não pode ser, a bel prazer do Sr. Presidente, retirada da deliberação anterior do órgão executivo, que a tempo oportuno entendeu que eram todas e não só aquelas que lhe convém a cada momento. Por ser, pois, entendimento dos vereadores do PS, que, ao ser agora votado este assunto em sede do órgão executivo, estaria a ser cometida uma ilegalidade administrativa, por não ser já competência da Câmara Municipal, mas sim do Presidente da Câmara Municipal, decidiram estes não votar o ponto em questão, afirmando que se ausentariam temporariamente da reunião, para voltarem de imediato à mesa para a possível votação de 2 restantes pontos, ou 3, e ainda não analisados. Foi entendimento dos vereadores do PS que esta nossa atitude de ausência configuraria um voto de vencido, pelo facto de o seu Presidente persistir e insistir na utilização da sua maioria absoluta e poder absoluto para obter o conforto do órgão numa matéria tão importante e portadora de alguma dúvida técnica no campo estrito cumprimento do Plano Diretor Municipal e Plano do Pormenor das Terras da Verde Lago. Perante esta situação, o Sr. Presidente da Câmara, utilizando o seu poder, não permitiu que os vereadores participassem na discussão e a votação dos 3 pontos em falta, afirmando mesmo que os pontos foram aprovados por unanimidade dos membros presentes e que marcaria falta aos vereadores do Partido Socialista. Face a este desagradável episódio, importa produzir esta declaração de voto contra, que fará parte integrante da ata da reunião de hoje e dela daremos conhecimento aqui no direito para análise posterior de decisão. Muito bem, mas já agora eu esclareço também faço a minha declaração de voto em relação ao mata, não sei se isso é possível, apresentações de voto em relação às outras, não. Mas pronto, mas eu, reparo,
A ordem de trabalhos é da competência do Presidente da Câmara. Opa, por muito que os vereadores não concordem, a não ser que tenham descoberto alguma lei nova, que a ordem de trabalhos agora é feita pelos vereadores da oposição. A ordem de trabalhos era aquela. Os senhores vereadores foram eleitos pelo povo, assim como nós, para estar presente nas reuniões de Câmara todas, do princípio ao fim. E penso que ganham uma senha de presença para isso mesmo. E ganham mais os quilómetros e mais não sei o quê. Isto, sinceramente, uma reunião de Câmara é um órgão digno, que isto não é uma discoteca, quer dizer, em que a gente sai lá fora para ir fumar um cigarro e depois volta. Quer dizer, quando se sai. Quer dizer, eu conheço 3 maneiras de eu votar. Voto contra, abstenção e a favor. Não, o não voto eu não conheço. Isto é de democracia, é assim. Quer dizer, agora, isto é um órgão digno e com prestígio, uma reunião de Câmara. É para estar presente na reunião toda. Quer dizer, se os senhores não concordam, ou não gostam, ou estão contra aquele ponto, ou votam contra, ou abstêm-se e fazem uma declaração de voto. Essa declaração de voto fazia todo o sentido num voto contra ou numa abstenção. Agora, sair de uma reunião, a gente sai agora e depois volta. Quer dizer, numa discoteca a gente vai à rua, fuma um cigarrinho e volta. Agora, isto não é uma discoteca, desculpem lá. Isto é um órgão digno, que tem que ser respeitado. Esta é a minha declaração de voto. Não sei se as votações das atas também têm declaração de voto. Não sei. Pode, sim senhor. Pronto. Quem vota contra esta ata do dia 2? Muito bem. Quem se abstém, aprovado por uma maioria com 2 votos de contra. E temos a ata do dia 14, não é? Quem vota contra a ata? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito bem. Agora temos... isto é mais uma exigência que a nomeação de conselheiros e equipas para a igualdade na vida local. Isto é mais uma obrigação dos municípios agora, nova, e nesse sentido designo a seguinte constituição. Conselheira interna, Nélia Mateus. Conselheira externa, Sílvia Lourenço, licenciada em Psicologia. Equipe para a igualdade na vida local, vereadora com a área da igualdade, Filomena Sintra. Dirigente dos recursos humanos, Paulo Simão, licenciado em Gestão de Empresas. Dirigente de Urbanismo, Otávio da Câmara, licenciado em Arquitetura. Chefe de Gabinete, Dinis Faísca, licenciado em Psicologia. Serviço de Ação Social, Nélia Matias, licenciado em Serviço Social. Serviço de Ação Social, Anaísa Firmino, licenciada em Educação de Intervenção. Especialista na área do protocolo, doutora Júlia Cardoso, gestora regional da APAV Algarve. O ponto número 279, empreendimento turístico da Verde Lago, levantamento de suspensão. Eu ia sugerir... Desculpem lá, eu apanhei o comboio período antes da ordem do dia. Quem é dos vereadores que quer intervir? Eu só quero perguntar aqui uma coisa. Tenha a vontade, Sra. Vereadora Rosa Nunes. Ok. Eu já não me lembro bem há quanto tempo, mas já foi há algum tempo, que alertei a Câmara Municipal, a senhora Vereadora, ali para aquela ruptura na escadaria em frente à igreja. E como passo lá a pé e vejo que continua, pois não percebo porque é que está ali, de facto corre pouca água, mas está-se a perder ali água e não sei a que se perde lá por baixo. Gostaria de saber o que é que se passa, porque é que não é feita a intervenção. Não sei se algum dos vereadores está por dentro disto. Sim, eu posso falar. Muito bom dia a todos. Essa ruptura foi feita uma reparação, voltou a haver uma válvula que tem que ser substituída, vai ser aberta novamente a zona de ligação, vai ser substituída a válvula, é uma questão que se prende com o estancar da válvula em relação à conduta. E nesse mesmo momento, que vai ser em janeiro, esperamos nós,
que a dita requalificação se faça em simultâneo. Vai ser inclusive substituída a conduta até mais acima, é uma conduta de abastecimento importante e aproveita-se para fazer a obra. Mas neste momento prende-se com a substituição de uma válvula que foi lá colocada na reparação, mas não garante esta estanquicidade. O Sr. Presidente, permite-me dizer uma coisa? Tenha a mudar, Sra. Vereadora. Eu gostaria de informar, porque acho que são coisas importantes, que nós, ao longo destes 2 mandatos, e particularmente o mandato que passou, fomos objeto de uma série de denúncias sobre as nossas pessoas, denúncias no Ministério Público, nos tribunais administrativos, na sua maioria anónima, outras subscritas, mas coisas de muito mau gosto, e dizer que com algum conforto, porque a consciência dita e não nos pesa, que algum conforto chegou um despacho de arquivamento de coisas que não tinham razão de ser, que foram inspecionadas pelo Tribunal de Contas, que foram inspecionadas pela Polícia Judiciária, foram para o Ministério Público, e agora existe um despacho de arquivamento da maior parte desses processos mais caricatos. Mas o que eu entendo, e agora tendo acesso aos tratos de processo e ao despacho de arquivamento e a excertos do inquérito, choca-me que haja testemunhas e haja pessoas nesta terra que aproveitem o facto de serem chamadas como testemunhas, o que me faz pensar como é que elas lá chegaram enquanto pessoas visadas no processo, e aproveitem por levantar suspeitas graves e fazem declarações graves, no caso concreto, sobre a minha pessoa, e aproveitam para criar mais um caso dentro de um caso. E isto é triste que se passe nesta terra, é triste que se passe neste Portugal, e não avança para a frente, e haja também gente com ética e com princípios que desconsidera os testemunhos de outras pessoas que passaram sem saber que isso estava a acontecer. Agradeço a estas pessoas que falaram em verdade, com verdade, porque assim se dá o desfecho de uma coisa que poderia ser menos bonita, mas também repugno que haja pessoas em funções com algum poder e que aproveitem estes momentos para, da mesma forma, fazerem depoimentos e levantarem suspeitas de coisas que até podem estar no seu íntimo como certas, e para atacar quem nunca tiveram diretamente coragem de abordar. E isto acontece-nos a nós todos. Pode-nos acontecer aqui, pode-nos acontecer a vocês, e, portanto, eu acho que repudio este comportamento, e ainda bem que há magistrados e procuradores com bom senso, com destreza suficiente para perceber o canto da sereia de algumas testemunhas que inventam claramente coisas que elas próprias foram os seus autores. É extraordinário. E nós somos visados, andam processos aí 2, 3, 4 anos, não fazemos a mínima ideia, tão pouco, que estamos a ser investigados sobre determinada matéria. E isto acontece. O Sr. Procurador teve pena de que as queixas fossem anónimas, porque não teve a oportunidade de confrontar então a pessoa que viu ou suspeitava de tais crimes, e tem que arquivar, porque no fundo teria que concluir que a pessoa é um mentiroso compulsivo ou uma mentirosa compulsiva, mas que é muito grave. Nós estamos nestas funções, não somos perfeitos, desempenhamos a função, temos os nossos traços de personalidade, mais simpatia, menos simpatia. Agora, atacar pessoas em processos que não há um risco que possa levantar suspeita, e criam suspeita no próprio testemunho, é extraordinário. E fico contente que
todas essas coisas tenham sido arquivadas, mas deixo uma nota também de alguma revolta e não me afetou-me indiretamente, mas afetou 2 funcionários da Câmara que isto agora foi arquivado, há as suspeitas estão todas infundadas, até é interessante ver como é que o juiz quase que brinca, o procurador, quase que brinca da forma como cruzaram a informação, mas o que é triste é que 2 pessoas desta Câmara tiveram que, entretanto, porque não tiveram, se calhar, aquilo que é o estofo emocional, porque isto é duro saber que estamos a ser ouvidos aqui, acolá e mais além, cria pressão, retira sono, e houve 2 pessoas que não quiseram prosseguir no Ministério Público e pagaram uma multa do seu bolso, em processos que agora se prova que não havia nada de crime. Só que, entretanto, já pagaram em termos administrativos para o Tribunal de Contas. E lamento que isso assim tenha acontecido. Também, eu e o Sr. Presidente também tivemos à conta dessas mesmas queixas e outras, um relato sobre a nossa cabeça que a mim daria-me direito a 124 mil euros de multas, e ao Sr. Presidente quase 400 mil euros de multas, mas que não chegou ao Ministério Público porque não havia matéria de crime, não sei bem os termos, a Cláudia pode corrigir se eu disse alguma barbaridade, mas estes 2 funcionários que de forma zelosa desempenharam a sua função, sem retirar um euro que fosse do município, comprovadamente, e uma das situações a mais caricata e que me custa mesmo que não tenha havido, isto é preciso muita resiliência, às vezes as pessoas pensam, eu vou pagar porque eu já não aguento mais. E eu percebo também isso, porque a paz de espírito, o poder dormir, também vale muito. Agora, uma pessoa que tem o ordenado que toda a gente conhece, na função pública, tem que pagar multas na ordem dos 2.000 euros, penso que assim foi, 2.500, é duro. E teve que pagar do seu bolso. Por coisas que se provam que afinal não havia nada. Mas é agora, quer dizer, é só que as pessoas teriam que naquela fase ter continuado a ter a sua convicção, e tinham, só que trocaram a sua convicção pela sua paz interior, que não condeno, mas é o que resulta estas queixas anónimas, estes processos, este cutilar sistemático. E eu peço a quem nos ouve, porque quem o faz ouve-nos certamente, eu peço a quem nos ouve que deixe-se disso, porque a vida é curta e não precisamos disso. Podemos fazer política, estamos aqui, dizemos o que temos a dizer uns aos outros, cada um faz o seu papel, mas não precisamos de uma alma oculta nos subúrbios a criar destabilização permanente, porque isso não acrescenta nada para Castro Marim e também não acrescenta nada para pessoas que conseguem, felizmente, dormir com a sua consciência. Isso também é um dom que Deus dá a alguns e que ajuda a levar o barco para a frente, mas isto é altamente desgastante e lamento que a administração e os dinheiros públicos sirvam para isto. Estamos a falar, só neste aqui, de 600 páginas de processo. E estas 600 páginas, só para uma das situações sem importância, foram ouvidas umas 10 pessoas. Portanto, é um inquérito, é um relato, é isto, é aquilo. Deixemos-nos disso. E quando há indício ou um processo que tenha que ser analisado, acho que se deve dizer abertamente, isso não é uma queixa. É pedido de verificação à instância. Isso não é uma queixa, é uma coisa distinta. Agora, pensem sempre que isto traz medo à estrutura da Câmara, aos funcionários, traz receio de andar com o barco para a frente e cada um se pensa, um dia pode-me acontecer a mim. E como tal, muitas das coisas que se poderiam resolver com alguma outra simplicidade, vamos ao rigor do processo administrativo, com medo que um dia venha mais tarde alguém levantar uma suspeita. Era só essa nota. Não sei se alguém quer intervir. Tenha a mandar, Sra. Vereadora Rosa Nunes. Apenas quero dizer que ouvi atentamente as palavras da Sra. Vereadora e dizer-lhe que desconheço totalmente essas denúncias anónimas de que fala e se pretende com essa informação dar uma imagem aqui dos eleitos pelo povo do PS,
acho que a mim não me toca, portanto, nem sequer percebo perfeitamente a sua indignação, mas se não havia nada e se o Executivo tinha toda a razão, também não compreendo porque é que foram pagas então as multas. Portanto, se houve pagamento, é porque se calhar havia alguma razão sobre essas denúncias que acabei de dizer, tenho desconhecimento total. Portanto, e isso digo aqui e em qualquer lado do mundo. Já agora pergunto, essas multas foram pagas livremente ou foram retiradas dos ordenados ou como é que é? Porque que eu saiba se é algo que é o tribunal ou alguém diz tem que ser removido do seu ordenado, é porque já há alguma informação e já há alguma credibilidade sobre o que se está a fazer, porque se não havia nada e se está tudo bem, então deviam restituir o dinheiro às pessoas. Sr. Presidente, Senhora Vereadora. de facto o vereador consegue transformar uma coisa, consegue abarcar uma culpa, por acaso o PS tem a ver com alguns destes processos, mas eu não falei aqui de Partido Socialista nenhum. Eu falei para as pessoas que nos corredores e no mundo oculto que se dedicam a este tipo de queixas. Agora, alguns destes processos de facto se cruzam até com queixas subscritas do Partido Socialista. E estas multas por acaso até foram das queixas do Partido Socialista. Mas eu não falei aqui do Partido Socialista. Às vezes, eu aqui apenas quis fazer um desabafo em meu nome, mas em nome eu acho de todos os funcionários da Câmara, porque cabe-me a mim e ao Sr. Presidente, em primeiro lugar, acatar as responsabilidades de todos estes atos. Mas isto são coisas meramente administrativas. Por exemplo, um dos casos foi levantarem a suspeita, e isto foi o Partido Socialista, que o Sr. Amadeu Chaves não coordenava os dias medievais. Quem coordenava era a empresa municipal. Conseguiram construir esta falácia. E isto foi subscrito. E foi isso que deu origem, em sede de Tribunal de Contas, ao pagamento de uma multa, que é um processo administrativo. Eu não sei bem a designação, está aqui o chefe de divisão e a chefe também de jurídico. E essas pessoas, nós também tivemos isso, eu e o Sr. Presidente. Mas o processo iria para o Ministério Público para que pudéssemos ser lá ouvidos. Só que as pessoas, deliberadamente, do seu bolso, e não foi lá tirar nada do ordenado, nem vi guias de pagamento nem nada, portanto, os processos extinguiram-se porque as pessoas pagaram por não aguentarem a pressão que isto representa. Porque isto representa muita pressão. Ser ouvido, ser chamado, receber uma carta. A pessoa ouve falar no Ministério Público e fica logo com medo. Podemos dizer, mas não é motivo. Mas as pessoas, cada uma sente as coisas como sente. Eu fui uma grande defensora e entusiasta e apoiante para que as pessoas prosseguissem. Só que as emoções ninguém controla. E estas pessoas, que sempre, e neste caso concreto eu tenho uma tristeza enorme e sempre a transmiti aqui internamente, que a pessoa se sentissem obrigadas. Prefiro já. Porquê? Porque haveria o risco, caso não... haveria o risco, porque aquilo depois vem lá aquelas comunicações. Bom, isto é a multa mínima, mas pode ir até a 36 mil euros. Não é? Era uma coisa assim do género. Em cada processo, os atos, aquilo para o Tribunal de Contas, seja uma vírgula ou seja um concordo, aquilo é sempre tabelado da mesma maneira. Não era uma questão de crime, era uma questão administrativa de um processo. E, portanto, aqui não tem nada a ver a vereadora Rosa, porque eu não vou pensar isso de si, nem espero nunca isso de si. Portanto, aqui tem a ver uma mensagem para quem continua a gravitar por aqui e que continua sistematicamente a pensar e a duvidar e a levantar... Não, é que não duvidam, querem levantar suspeita, que é uma coisa diferente. Porque acho que acreditam na boa fé, no zelo dos funcionários da Câmara Municipal. Mas, porque senão, se achassem que de facto havia aqui indícios, faziam-no com certeza, com convicção, com prova. Agora, levantar a suspeita que a senhora vice-presidente tira processos desta Câmara para ser fotocopiados, para prejudicar uma pessoa com um cargo importante na região. Isto é gravíssimo, não é? E depois não há coragem de o assumir.
E depois põe-se nomes e nomes e nomes e nomes. Não está suspeita que foi feito um jantar na Casa do Sal, como se faz outros, um convívio da Universidade de Tempo Livre, e que havia ali indícios de favorecimento. Um petisco que custou para aí 6, 7 euros por pessoa, sei lá quanto é que... É só coisas destas. Só que o problema não é dizer do procedimento, é levantar suspeita. Levantar suspeita sobre o célebre filme Dias do Sal, porque a vereadora isto e aquilo e aquilo outro. Também posso dizer, porque isso aí também há documentos subscritos. A questão é, isto tudo é analisado no fórum em termos administrativos e depois vai para o Ministério Público, o que há matéria para ir para o Ministério Público, mas depois as coisas entram por outra via. Eu fui ouvida na Polícia Judiciária, não sobre estes, sobre uma queixa anónima que lá chegou com uma cópia integral da declaração, de uma declaração enorme que o CMU fez aqui na Assembleia Municipal. A queixa era anónima, baseada com o documento da Assembleia Municipal. Com as 3 assinaturas dos que lá tinham subscrito o documento para a Assembleia Municipal, por exemplo. E aquilo tinha 45 processos. E esses 45 processos, aquelas almas que tiveram que analisar, cada um deles envolve um técnico, uma pessoa, uma testemunha diferente. Imaginem o que é que isto deu em termos de trabalho. Agora, acho que, e depois há uma questão que se coloca, então, mas e as queixas anónimas, faz sentido perder este tempo, que eu fiz esta questão, e foi-me respondido, e fiquei a pensar, e também faz algum sentido. Quando há um crime, quando há um indício, pois muitas vezes as pessoas não têm coragem, e também com estas queixas temos que analisar todas, aquelas que fazem sentido, aquelas que não fazem sentido. Eu aqui só faço um repto, vereadora. Eu não mencionei nada na minha intervenção no Partido Socialista. Eu só quero dizer é que neste mandato que passou fomos bombardeados com processos, Tribunal de Contas, Polícia Judiciária, Tribunal Administrativo, era de todo o lado. Uns anónimos, outros não foram anónimos. E espero que isto acalme e que seja um novo caminhar quando há suspeitas de coisas graves sobre nós, mas também sobre vocês, sobre qualquer um que exerce funções e para os quais somos eleitos. E devemos assumir, em primeiro lugar, na instância que devemos, e não devemos ter cá medo. Agora, dizer que isto trouxe graves prejuízos para o funcionamento desta Câmara Municipal. Ainda hoje temos um procedimento, por exemplo, de contratação pública para contratar, por exemplo, 500 dormidas para os dias medievais, há ali 2 dormidas que não batem certo na proposta, põe-se o procedimento abaixo. Vejam bem, onde isto chegou? Põe-se o procedimento abaixo por ninguém se sente confortável em saber que aquilo é princípio imunitário, não há ali violação de nenhum princípio da concorrência, não há nada, mas não há o rigor absoluto que a proposta bate certo com aqueles dormidas. Chegámos a este ponto. Quem é que ganha com isto? Ninguém. E dizer que hoje a Câmara Municipal de Castro Marim, penso que aprende muito com outras câmaras e temos esse hábito de pedir conselhos e conhecimento noutras câmaras, mas também já dá alguns ensinamentos na parte do técnico, em algumas áreas também fruto do que o sistema nos obrigou. Sabemos que o rigor deve estar sempre acima de toda a nossa ação, mas há coisas que são difíceis, e levantar suspeitas sobre coisas evidentes, que são falsas, toda a gente sabe que são falsas, é mau, porque quem nos está a ouvir, e às vezes uma pessoa vai testemunhar e fica tão nervosa, que não consegue falar. Há pessoas que não conseguem falar, chegam lá e não conseguem falar. E isto acontece imensas vezes, não quer dizer que a pessoa, com o funcionário ou com a testemunha, seja culpada disto ou daquilo. Simplesmente bloqueiam. Existe um respeito, um medo quase institucional sobre aquela entidade que é a Polícia Judiciária, sobre o que é o Ministério Público, o juiz, etc. E é só isso. É dizer que ainda bem que isto teve este desfecho, da maior parte disto tudo que por aqui está, e esperar que venham melhores dias e melhor conduta das pessoas que nos acompanham e ouvem. Tinha a mudar, Sra. Vereadora Rosa Nunes. Senhora Vereadora, é assim, acabou de esclarecer que, de facto, são assuntos levantados no mandato anterior.
mas fez questão de os trazer agora, não é? Porque convém alimentar aquilo que se passava no passado, aquela vitimização, portanto convém. Situação que não tinha sido dita antes no seu discurso, portanto fiz bem em intervir. E digo-lhe mais, como técnica, já são bastantes anos, mais de 32, já fui várias vezes chamada à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e ao Tribunal, defendendo sempre os interesses da minha Câmara Municipal, onde trabalhei, inclusive é nesta. Também já fui à Polícia Judiciária enquanto funcionária e depois de ter saído para defender os interesses da Câmara Municipal de Castro Marim sobre assuntos e operações urbanísticas que foram, na altura, aprovados. E até hoje, felizmente, não tive que pagar nenhuma multa. Portanto, pelos vistos, soube fazer o meu papel, soube defender o município e as coisas correram bem. Porque quando nós temos a consciência tranquila, só temos que ir tranquilamente para esses sítios e dizer aquilo que nos vai na alma. Se a vereadora diz que eu às vezes sou inocente e digo aquilo que me sai e que me vai na alma, mas é assim que eu tenho estado na minha vida toda e é assim que eu me tenho dado bem. A outra questão, fala também aí de representar os seus funcionários e que os defende e que pretende acatar as responsabilidades destes autos como executivo. Então, pergunto eu, e o município não deveria ter defendido e posto um advogado a favor destes funcionários ou só põe o advogado para defender o executivo? Poderia ter ajudado dessa forma. Se calhar as pessoas sentiam-se mais confortáveis e iam mais tranquilamente. Eu fui sozinha, nunca levei advogado nenhum. Estive na Polícia Judiciária, fui sozinha. Fui arguída também, sabe? Porque não é só o executivo. E foi por culpa desta Câmara Municipal. E não tem problema nenhum. E fui e representei, respondi. É assim. Agora, há pessoas que, de facto, podem ter mais receio e o município, já que defende tanto os seus funcionários, e muito bem, porque eu também defendo os técnicos. É a minha classe, sabe? Também. Para mim, os técnicos... Não, a sua não é a sua. A sua é de vereadora. A sua é de vereadora. Porque quantos anos trabalhou aqui na... Não, eu estou a falar... Quantos anos trabalhou como técnica aqui na Câmara Municipal? Por acaso é funcionário depois de ter entrado no município. Isso não é verdade. Isso não é verdade, desculpa. Concorreu em 2005. Não vamos interromper. Pronto. Está a vereadora Rosa Nunes a falar. Ok, obrigado, Sr. Presidente. Portanto, isto só para dizer que não tenho nada contra os técnicos. Sou técnica, acima de tudo. Neste momento estou aqui como vereadora, mas não queira sempre estar... defendo os técnicos. Deveria, a minha opinião, o Executivo, ter pago um advogado e ajudado esses técnicos que diz serem... que eles, pronto, preferiram pagar a multa, segundo acabou de dizer. É tudo para já. Senhora Vereadora Filomena Sines. Senhor Presidente, primeiro faço aqui uma declaração de endereço que eu entrei nesta Câmara muito antes de ser vereadora desta Câmara Municipal. Portanto, embora não exercesse, pode ir ver as minhas notas, a minha avaliação, pode ir ver o tempo em que entrei aqui na Câmara. Estive noutras funções, é verdade, mas sou, antes de ter vindo aqui para a Câmara Municipal, porque não viria para a Câmara Municipal sendo vereadora, nunca iria concorrer à Câmara Municipal, como é óbvio. Porque isso fica bem esclarecido. Depois, dizer-lhe que, sendo técnica há tantos anos, estranho como não sabe que os técnicos não têm direito à defesa. Mas, neste caso concreto, que era uma chefe de divisão, teve direito à defesa, foi paga a defesa, a pessoa é que não quis prosseguir. Agora, os do Executivo, aí é que está muito enganada, eu paguei do meu bolso, as acusações e as decisões de que me tive que defender. Porque o Executivo, em funções, não tem direito à defesa, que é uma injustiça atroz. Quero dizer, fui condenada num processo que se chama Alamar, por exemplo, que nunca fui ouvida, com uma sentença acessória compulsória, ou o que é, que eu nem sabia o que era, e fui condenada a pagar 5% do salário mínimo por dia, por cada dia que se atrasasse a execução de um projeto e uma obra, de uma infraestrutura que foi licenciada para ali nos anos 80 ou 90, nunca fui ouvida. E, portanto, fui condenada e tive que pagar o advogado. Se quiser, dou-lhe comprovativo de pagamento. Pagar do meu bolso. E não consegui libar. Portanto, é injusto.
Isto não credibiliza a política. Como vocês aqui nos vossos atos não têm direito à defesa. Só se depois ganharmos somos reintegrados. Não é? Se houve um processo da qual não estamos acusados, depois, não é assim, mais ou menos, eles estão aqui, eu não sei bem como é que isto funciona, somos depois reintegrados. Que é o caso, por exemplo, aquelas multas que nunca chegaram a ser multas efetivas, pois aí não temos que arcar com essas consequências. Mas agora, essa da Alamar, tive que pagar. E olha, sabe o que é que aconteceu? Não, estou à espera que transitem julgado para começar a contar o prazo. E porquê é que fui condenada? Um processo do ano 2000, que iniciou em 2000, que ainda nem sequer estava na Câmara. A justiça funciona como funciona, andou para trás, para a frente, uma acusação, um particular, e portanto, eu como sou vereadora do Pelouro, de obras públicas, sou a primeira condenada. Se é injusto, qualquer um sentiria isso, fosse de qualquer partido. E mais injusto é não termos direito à defesa. Claro que estamos dentro da Câmara, a parte da estrutura ajuda-nos nessa defesa. É óbvio, mas agora, instruir processo, ir a alguém, um advogado, depois temos que pagar. É uma coisa que deveria ser alterada na norma portuguesa, porque não faz sentido, como qualquer funcionário da Câmara, na minha opinião, porque pode ser qualquer funcionário a fazer a informação, deve ter direito à defesa, mas não. Só tem o chefe, os dirigentes, não é assim? Os funcionários não têm. Não têm. Portanto, eu acho que é injusto. E neste caso particular, num primeiro momento, foram contratados serviços externos, até bem pagos, por acaso, para ainda em sede do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas funciona um bocado assim, fazem o primeiro relato e o segundo é quase igual, por muito que digamos, e depois o que vai segue para o Ministério Público. E foi o que aconteceu. Depois nessa fase é que as pessoas envolvidas, numa tinha direito à defesa, porque era dirigente, a outra não era dirigente, não tinha, mas podia, dentro do mesmo processo, até poderiam aproveitar alguns elementos. E a pessoa não teve essa tranquilidade. E eu respeito imenso isso, porque há pessoas que têm que ir fazer palestras, são excelentes técnicos, e chegam às palestras e não sabem falar, atrapalham-se, gaguejam, não conseguem, ficam nervosos. Isto é da natureza humana. E o mesmo acontece a pessoas que chegam. Eu confesso que as primeiras vezes que fui também não fui de ânimo leve. Ficamos nervosos. Primeira vez que fui ao tribunal nem sabia como é que se fazia o juramento. É normal, são coisas normais. A gente vê os filmes, pensamos que aquilo é como os filmes. Não é bem como os filmes, são pessoas iguais a nós e é preciso também transmitir isso, que são pessoas mas estão-nos a julgar pelo nosso comportamento e existe um julgamento também da forma como nos apresentamos. E há pessoas que não têm estrutura emocional, sistema nervoso, para se apresentarem 1, 2, 3, falar sobre aquilo na verdade e a convicção que têm. E aqui foi o que se passou, a vereadora. Não houve... provavelmente se prosseguissem, era a minha convicção. Se prosseguissem, acredito que tudo aquilo se extinguia, mas as pessoas não conseguiram, porque isto demora muito tempo, a pessoa pensa, bom, mas este é o mínimo de 2.500 e se isto depois não se vai clarificar, pode ir até aos 36.000 euros e foi isso. E lamento mesmo. Eu seria aquela que iria e incentivei para que fosse, mas respeito. Nem condeno, respeito, porque compreendo o que é a pessoa pensar e já não controla nada disto, não é? E foi o que aconteceu, à conta dos dias medievais. Tem a mandar, Sra. Vereadora Rosa Mendes. É assim, acabamos aqui de ver e ouvir e de saber que, de facto, a vida política tem estas coisas e é complicada. E é por isso que muitas pessoas não vêm para a política. É mesmo por isto. Mas... só vêm para a política aqueles que não têm qualquer problema e vão resolvendo e vão... não sei. Olha, nem sei. Agora, gostava, Sra. Vereadora, que me dissesse em que ano é que entrou na Câmara Municipal. Por acaso gostava de saber, porque logo me diz o ano. Se lembrar de repente, pode-me dizer já. Que eu sei o ano em que entrei, portanto, se calhar também sabe. Isso é um momento único na vida de uma pessoa, que é a carreira profissional. A política, para mim, diz o que diz. Estou aqui num trabalho diferente, num trabalho de transparência, porque eu só sei trabalhar assim.
e de ajudar e de fazer o melhor por Castro Marinho, nada mais. Portanto, não estou aqui nem que para arranjar bodes expiatórios, nem nada dessas questões. Portanto, é nessa ótica que eu estou na política, assim como estou na minha vida pessoal. Mas como a senhora vereadora, houve uma reunião que disse que estava no meu íntimo, a desconfiança e não sei o quê, fiquei assim, não vá pensar, depois corrigiu, hoje corrigiu e disse que não esperaria tal coisa da minha pessoa. Tenho a oportunidade, Sr. Vereador Luís Guilhermino. Muito bom dia a todos. Ouvi com muita atenção todo este desabafo da Sra. Vereadora e queria deixar aqui um esclarecimento e que fique muito claro que, enquanto responsável pelo Partido Socialista, nunca, em tempo algum, o Partido Socialista ou na minha pessoa, Luís Guilhermino, fez alguma denúncia anónima. Todas as denúncias que o Partido Socialista, que eu tenha conhecimento, no meu tempo, enquanto dirigente, fez, assinou-as sempre. E enquanto Luís Guilhermino também assinei, julgo que tenha sido só uma, salvo erro. Todas as anónimas e todas as suspeições que possam ser lançadas sobre o Partido Socialista para outras denúncias, desconheço e refuto qualquer uma delas. Se alguma dessas denúncias do Partido Socialista, que não estou a ver qual é o caso dessa aí, provavelmente já tem algum tempo, teve alguma consequência administrativa, não criminal, mas administrativa, é porque o Partido Socialista provavelmente teria alguma razão. Poderá não ter sido dado toda a razão, mas alguma razão teve, porque se teve consequências no processo administrativo, julgo que não tinha sido assim tão em vão. Agora, que nós devemos ser consequentes até mesmo com o nosso rigor e o nosso estado na vida pública, devemos fazer com que todas as regras, sejam elas da contratação, sejam qualquer regra administrativa desta Câmara Municipal, sejam cumpridas com o maior rigor possível. É só. Bem, se me derem licença, também quero dizer alguma coisa. Senhora Vereadora Rosa Nunes, não falo em nome do PS. Repare, eu já fui dezenas de vezes à Judiciária à conta das denúncias e das queixinhas e, de facto, o tempo que se perde, quer dizer, o tempo que eu perco, que os inspectores da Judiciária perdem, que o Ministério Público perde. Aliás, a vereadora falou em 600 páginas, quer dizer, 600 páginas, imagine-se, 600 páginas para se provar que não há razão nenhuma de ser das denúncias, das queixas. Repare, eu já fui várias vezes por causa de denúncias de queixinhas do PS, tal como fui do CNU, também, e agora com estas anónimas. Portanto, já houve denúncias de toda a ordem efetiva. Depois, perde-se um tempo bestial a ir lá, os inspectores a fazer os inquéritos, e depois chega-se à conclusão que aquilo não tem pés nem cabeça. Aliás, sinceramente, eu acho que aqui acho que Maria há os tontinhos das queixinhas. Há aqui uns tontinhos. Para eles é tudo ilegal, tudo irregular, os crimes disto e crimes daquilo. Afinal de contas, depois esclarece tudo e não há crime nenhum. Não há ilegalidade nenhuma, não há irregularidade nenhuma. Pronto. Mas enquanto não se esclarece, perdem-se horas, dias, meses, e depois a gente admira-se dos tribunais funcionarem mal, porque estão entupidos com estas coisas, quer dizer, não... sinceramente, aliás, senhora vereadora, isto embora tenha sido de denúncias de há uns anos, mas o resultado deste inquérito veio esta semana, e daí a vereadora ter levantado esta questão, agora, veio esta semana. Se quer que lhe diga, coisas com o meu ex-vereador de Alcotim exercer aqui umas funções de não sei de quê, que um restaurante de Alcotim que serviu aqui umas refeições de não sei de quantos, que o senhor Amadeu Chaves não sei quê, que a empresa municipal não sei quantos, que, repare, a unidade móvel de saúde,
Quer dizer, quando a oposição estava em maioria, acabou com a unidade móvel de saúde. Nós pusemos a unidade móvel de saúde a funcionar, em parceria com a Misericórdia, mais uma queixa porque a unidade móvel de saúde estava a funcionar. Pá, mas isto é de molquinhos, pá. Desculpem lá. Agora, o Sr. Amadeu Chaves, porque não sei o quê, dos medievais. Bem, coisas... Porque o Sr. António Bento Rita, não sei o quê, estava a limpar os terrenos de não sei o que mais. Epá, coisas sem pés na cabeça. Quer dizer, tudo. Pertences crimes, pertences ilegalidades. Pá, afinal de contas, não era crime nenhum, nem ilegalidade nenhuma. E pronto. E andou-se a perder meses com esta porcaria. Pá. Senhora vereadora Rosa Nunes, olha, eu sou mais feliz do que a senhora, sabe? A senhora diz que foi arguída uma vez. Eu sou o presidente mais velhinho do país e nunca foi. Veja lá como é que são as coisas. Bem, tenta mandar. Sr. Presidente, é engraçado. Pois é. Fui arguído uma vez, como qualquer um pode ser, porque aquilo não tem a ver com a pessoa ser arguída. Foi agarrada ao Presidente da Câmara e a outras pessoas mais. E tem que se pôr lá mais pessoas no baralho. Portanto, não tem a ver com a minha informação, porque até nem sequer a informação já tinha muito mais que 10 anos e tal, como tal aquilo foi arquivado. Mas não é essa a questão que está aqui em causa. Foi só para demonstrar que, de facto, eu também, como técnica, também, e não foi como dirigente, foi como técnica. Também fui várias vezes ouvida e no Ministério Público, portanto, não são só os senhores, que isto parece, transmite-se lá para fora, parece que coitadinhos, sou presidente, sou vereadora, andam aqui a perder tempo, mas agora perdemos mais tempo ainda também a falar sobre o mesmo assunto, não é? Porque não se perdeu só o tempo lá, perdemos agora aqui este tempo todo, não é? Engraçado. Mas agora foi bom, agora foi bom. Estamos a esclarecer. E agora, não, mas gostou, perde-se mais um bocadinho de tempo. Então é assim, e já agora, onde é que anda a Unidade Móvel de Saúde? Gostava eu de saber. A Unidade Móvel de Saúde está sempre preparada para retomar as suas funções. Quanto tempo? Algum tempo. Há quanto tempo? Então agora já não faz falta. Estamos agora em já não faz falta. Agora já não faz. Faz falta. Tenha calma que dentro de poucos dias ela está aí. É porque o comentário na televisão saiu não foi assim há tão pouco tempo e já não havia Unidade Móvel de Saúde. Tenha e apareceu calma. Um programa na televisão e tudo, que eu até gostei muito de ver, mas já não havia Unidade Móvel de Saúde. Tenha calminha que ela vai funcionar dentro de poucos dias. Mais alguma questão? Podemos passar ao ponto de ordem de trabalhos. Sr. Presidente, deixe-me dizer aqui uma coisa que eu estou aqui a ferver. Claro, estou a tentar estar calada, mas é assim. A democracia exerce, a base da democracia é o conhecimento e a informação. E eu, com esta demagogia toda e com esta conversa, aquilo que considerar o século, quiser chamar, eu quero transmitir para quem nos ouve, porque quero partir do pressuposto, não é para vocês a principal mensagem, que estas coisas acontecem e conseguir consciencializar as pessoas. A maior parte das pessoas não sabem nada daquilo que eu estava aqui a dizer. Que nós não temos direito à defesa, que os funcionários não têm direito à defesa. Alguém sabe isso? Nem a senhora vereadora, que é funcionária há 30 anos, sabia? Imagina. E são factos importantes. E perceber. E a democracia não funciona caladinhos. É um dever de informação. Se quiser, trago-lhe um artigo de uma pessoa doutorada na área sobre como melhorar, influenciar e trabalhar para um sistema democrático mais justo e mais verdadeiro. É informação, é a base, é a informação. As pessoas têm que estar informadas para saber exercer as suas funções. E então, mas se foi assim tão secante e desinteressante, eu peço desculpa. Não posso, Presidente. Tenho a vontade de saber. Não foi secante, nem só disse isto porque realmente o Sr. Presidente disse que tínhamos perdido um monte de tempo na Judiciária e agora perdemos outra vez um monte de tempo. Porque acho que é. Então sempre é interessante falar sobre o assunto. É interessante falar sobre o assunto. Eu não comparo. Perdemos aqui o tempo. Eu estou a falar que perdemos meses à conta. São horas que se passam. Dias, meses. Perdemos todos. Nós a ir à Judiciária, mas agora os inspectores. Agora só
perdemos uma horinha só. Sr. Presidente. Eu acho que ganhamos porque estamos a informar as pessoas. Exatamente. Eu acho que ganhamos. Em relação ao livro que a senhora vereadora diz para eu ler, pois agradeço muito, mas se calhar tem mais tempo do que eu para ler o livro. Pode lê-lo à vontade. Exatamente. E pode lê-lo e utilizar as mensagens que estão lá escritas, porque eu para já não preciso de ler o livro. E era outra coisa, já me interrompeu, já não sei o que é que ia dizer. Agora teve bem. É porque não era nada de importante, senhora. Não, era de importante, era, mas já não me lembro. Mas não vamos perder mais tempo. Bom, nas informações, o saldo do dia 2 cifra sendo 4.532.000 e operações orçamentais, não orçamentais, 2.025.000. Sr. Presidente, desculpe lá, mas eu vou ter que informar, porque já falámos, e poderia falar isso no ponto do orçamento, mas não interessa, é que é interessante saber o que é que são operações orçamentais e não orçamentais, e porque na última reunião, penso que o vereador disse que tínhamos muitos milhões e que não fazíamos, mas é importante dizer que, olha, só 1 milhão é uma garantia, só 1 milhão, é uma garantia que está aí depositada no âmbito de um concurso do Núcleo de Desenvolvimento Turístico. Portanto, é dinheiro que não é nosso, não é? Está aqui em tesouraria, são operações não orçamentais, e dizer que às vezes aquilo que parece muito são coisas que não são nossas, como as garantias dos empreiteiros, e todas as outras garantias aparecem aqui. Sim, senhor. A proposta, eu ia sugerir que se votassem uníssono a proposta 279 até 285, porque elas visam a mesma coisa, mas com lotes distintos. E a proposta é no sentido de aprovar o pedido de levantamento de suspensão do prazo de execução da operação urbanística prevista na comunicação prévia respectivamente. Estamos de acordo? É aprovar tudo junto? Sim, exatamente. Ok. Está bom. Tenha a vontade, Sra. Vereador Rosa. Desculpa lá que eu estava com isto desligado. Tenha a vontade, Sra. Vereador Rosa. Em votar tudo junto, claro que sim, iremos votar e não tem qualquer problema. Sr. Presidente, temos aqui uma comunicação prévia, um levantamento de um prazo, e vou voltar ao mesmo, andamos sempre na mesma conversa. Também é da minha competência? Por acaso esta nem sequer precisa de nada. Comunicação prévia não tem que ter. Aqui até foi admitido e foi não sei o quê, depois houve uma suspensão. E eu li a informação do técnico. Sabe o que é que diz a informação? E diz bem, que diz que como foi feita a suspensão em deliberação camarária, entende que deva vir à Câmara Municipal. Foi isso que a chefe, ou chefe da subdivisão, escreveu. Mas é assim, se veio à reunião de Câmara, se calhar veio noutra altura em que não tinham maioria. Porque uma comunicação prévia não tem que vir à reunião de Câmara. Está fora de questão. Portanto, é assim. Isto é matéria que não é para vir aqui. E digo-lhe mais. Há pouco dizia que os votos que eu conheço são só favor, abstenção e contra. Exatamente. Depois eu digo-lhe que existe mais um. Anda aqui há tantos anos, se calhar devia de saber, que é o voto vencido no CPA. Vá ler o CPA e diz lá que é o voto contra o procedimento e não sobre a razão. E era esse voto que eu queria fazer naquela altura. Portanto, mas não o fiz, é verdade. Ausentei-me, disse não voto e iria votar a seguir. Portanto, isto é só para o Sr. Presidente saber que também podemos aprender todos um bocadinho. E é uma questão de ir ao CPA, não sei o artigo de cor, mas está lá escrito. Que são os outros tipos de votação nas reuniões de Câmara. Portanto, pode avançar, não sei. Não, o que eu disse é que não conhecia o não voto. Isso eu não conhecia. Senhora Vereadora? De facto, ainda hoje de manhã tivemos a reunir entre o jurídico e os serviços técnicos sobre esta questão do levantamento da suspensão e tal como o técnico diz, já terminou o motivo para o qual estas suspensões aconteceram. Aqui não estamos a aprovar não estamos a admitir as comunicações prévias. Aqui simplesmente estamos a levantar a suspensão que a Câmara determinou. E essa suspensão não tinha a ver com as competências do Presidente da Câmara, porque tinha a ver
com um órgão, foi a Câmara, que suspendeu à conta da alteração do plano pormenor. E, portanto, aqui só estamos a levantar isso. Nós, até, há aí uma comunicação que já informa um parecer, nós, as próximas, já vamos comunicar diretamente. Porquê? Porque já está publicado em Diário da República a alteração do plano pormenor. Não é assim que tivemos hoje a falar. Ou seja, eles vieram requerer o levantamento da suspensão. No entanto, nós entendemos, e está aí numa das informações, não está em todas, está numa, mas elas são iguais, que a própria técnica diz, não, nós agora temos é comunicar para eles, acabou os motivos da suspensão, porque existem outros lotes onde ainda haveria suspensão de prazo, e é isso que vamos fazer. Agora, estas, como foram requeridas no âmbito, na sequência daquele procedimento e à semelhança dos outros, entenderam os técnicos que deviam dar o mesmo seguimento que deram às outras, e pareceu bem. Portanto, só estamos a levantar a suspensão do prazo da Verde Lago. Mais nada. E por analogia daquilo que fizemos nas demais. Agora, eu não tenho aqui as informações, mas há aqui uma delas, que no parecer é no parecer da chefe, não é? Na própria informação. Há numa delas, que eu agora não sei aqui, que já informa mesmo isso. Pode-me passar aí as várias. Bom, elas são tantas e... Eu agora... 79. Olha, não sei bem qual delas está, mas na própria informação já faz uma nota sobre isso. E da reunião que tivemos hoje... eu agora não encontro isto, às vezes está aqui à frente dos nossos olhos. Eu li as informações, Sra. Vereadora. Sim, mas há uma que tem aqui uma frase distinta, já a abordar essa questão. Portanto, nós hoje de manhã tivemos uma reunião com o técnico signatário, o chefe de serviço, o chefe de jurídico, e vamos notificar o promotor sobre que não há motivo para manter o resto das suspensões, é isso. Estas aprovamos, nos termos em que foram requeridas, e que é para poderem passar à admissão da comunicação prévia. Posso, Sr. Presidente? Sim, senhora. Tenha a olhar, Sra. Vereadora. É assim, como acabou de dizer, e bem, o que disse foi, vamos comunicar que acabou a suspensão. Que é isso mesmo que tinha que fazer, não era preciso vir à reunião de Câmara. Agora é assim, porque já tem o alvará aprovado, já tem o PP aprovado, já tem tudo aprovado, e então aquilo que levou à suspensão está sanado, portanto, é comunicar ao requerente, olha, o seu assunto está tratado, está tudo ok, faça favor de continuar a sua comunicação que estava suspensa, porque a Câmara assim o entendeu, porque ia contra algum alvará ou PP, pronto, obviamente que sim. São 700 e tal dias, eu li a informação toda. Agora, isso não tem que vir à Câmara. A comunicação prévia foi admitida, de certeza não veio à Câmara, pois era uma competência do Presidente. Hoje em dia já nem se admite, as comunicações nem sequer se admitem. Mas pronto, esta foi admitida, à data em que tinha que ser, foi admitida, tinha um prazo para execução. O Presidente e o Executivo, através de uma informação, entendeu que deveria ser suspensa o prazo da sua execução, porque o que está suspenso é o prazo. Foi suspenso o prazo da execução da obra no âmbito daquela comunicação. E o que é que fez? Trouxe à reunião de Câmara. Depois trouxe à reunião de Câmara para suspender, por alguma razão foi, ou porque não tinha maioria, ou porque tinha e entendeu, e na altura ninguém disse nada, está tudo certo. Agora, veio, está suspenso. Neste momento, é uma simples comunicação ao requerente. Os motivos que levaram à suspensão do prazo da obra, porque até é do interesse da pessoa, não pode construir, não convém gastar o prazo. Portanto, suspenderam para reduzir aquele prazo. Senhora Vereadora, conforme imagina, eu percebo é das pipirinas. E informo com os meus técnicos.
os meus técnicos ligados ao urbanismo, ligados à parte jurídica, que são da opinião que este ponto deve vir à ordem de trabalhos. E foi por causa disso que está aqui. Portanto, eu vou pôr à votação. Quem vota contra... Desta vez não vou levantar. Não. Só por causa de votar no restante. Faz bem. Faz bem. Eu acho que faz bem não se levantar. Que é para ver se eu me vou embora. Acho que faz Não, vou ficar aqui. Acho que faz muito bem. Eu gosto da presença da senhora vereadora aqui. Também gosto Portanto, disto. quem vota contra, quem se vota contra. Não votei contra nada, já ia para o segundo. Calma. Quem vota contra, quem se abstém. Sim, senhor, 2 abstenções. Muito bem. Portanto, agora vamos para o ponto número 286, indeferimento do cartão do idoso. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Candidatura do Centro de Dinamização de Comunidades do Nordeste. Não sei se os senhores vereadores querem dizer alguma coisa nesse ponto. Isto tem a ver com uma candidatura ao programa LEADER, não é? É. Para arranjar a escola da Corte Pequena, mais a aquisição de algum equipamento, etc. Olha, Portanto, por exemplo, aqui, Presidente, o PDR, que é o fundo que financia estas obras, entende que deve ser a Câmara ou a Assembleia Municipal, num caso ou noutro, depende o programa, a emitir declarações de interesse do investimento no imóvel do município. Vai-me perguntar, isto é competência? Não, mas nós já refutámos isso junto da entidade gestora e só assim é que aceitam. Portanto, está a ver, é o próprio Estado que nos está a obrigar a fazer propostas. Pronto, se formos ver aí a linha, se formos ler a linha, depois ajusta-se, porque senão de outra forma as candidaturas não avançam. Mas isto é diferente. Pois, mas diferente. pelo sim, pelo não é melhor vir. Eu acho que vamos jogar pelo seguro. Não, esta é para vir mesmo, não tem problema nenhum. E é para ser submetida à Assembleia Municipal. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 288, Carnaval de 2023, altura, para transferirmos para a Junta de Freguesia de altura, isto também tem que ir à Assembleia Municipal, a quantia de 29.000 euros para realizar o Carnaval de altura. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr à votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 289, protocolo para realização da formação em contexto de trabalho, agrupamento de escolas das escolas secundárias, isto são os tais estágios dos alunos. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 290, abertura de procedimento concursal para técnico superior de arquitetura. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 291, renovação do cartão do idoso. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Contrato de programa para celebrar com o Judo Clube de Odiana do Sul. Isto é uma atribuição de um apoio financeiro de 1.300 euros. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Presidente, posso perguntar só uma coisa? Eu não conheço este clube, isto é ignorância minha, não é? Só para saber. E não é obrigado a conhecer. É um clube recente, é um clube novo. E onde é que é a sede? É a altura. É a altura? Uhum. Já não havia um clube no Conselho que praticava judo? Ou não? Não é ajuda, é jiu-jitsu. Como é que é? Isto é judo. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. É judo de Clube Odiana. Sim, sim. Odiana Sul. Este é um clube novo. É um clube novo? Sim. É. Portanto, alguma dúvida? Pode-se parar. Pode-se parar a votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 293, mais um procedimento concursal para serviço de equipamentos escolares, também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 294, outro procedimento concursal para serviço de aprisionamento e gestão de estoques, reserva de recolhimento interno, também ninguém vota contra, ninguém se abstém. 295, também procedimento concursal para técnico superior na área do audiovisual, também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 296, regulamento de atribuição de ocupação de habitação social, isto é para dar início ao procedimento. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 297, fornecimento de gasóleo,
Isto é no âmbito da AMAL, também do tal acordo. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. 298, primeiro direito, estratégia local de habitação. Isto tem a ver com um contrato com uma empresa que nos apoia. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 299, ação social escolar. Isto tem a ver com apoio às crianças para as refeições. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta de 300, elaboração do Regulamento Municipal de Prestação de Carácter Eventual em situação de emergência. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 301, presépio vivo. A Associação ASFO de Odeleite pede um subsídio no valor de 2.412 euros para fazer o presépio vivo de Odeleite. Alguma dúvida? O presépio é só em Odeleite? É só em Odeleite. Presépio vivo é com pessoas. Vivo, exatamente. Ainda nunca viu? Já. Então eu aconselho a ver. Já vi. Okay. Pronto. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Temos aqui a Associação do Algarve Trail Running a pedir um apoio, salvo erro, na ordem dos 1.500 euros para a via algarviana. Alguma dúvida? Só referir, isto já aconteceu, foi de dia 24 a 27, não? Portanto, quem vota contra, quem se abstém. E, finalmente, o nosso orçamento, que eu pedi à senhora vereadora Filomena Sintra, com a sua capacidade de síntese, com a sua enorme capacidade de síntese, vai-nos explicar este orçamento. Como é hábito, vai demorar 5 minutos a fazê-lo. Muito bem, Sr. Presidente. Então, é o orçamento possível face às regras de apuramento de receita. Essa é que vincula a despesa que aqui possa ser incluída. Muitas obras que aparentam nos mapas ter verba residual, ela está como não definida ou vai ser incorporada em saldo de gerência. Muitos custos que dispararam de eletricidade, resíduos, etc. Há aí uma receita que ainda está estimada com a média do que passou, mas que provavelmente vai baixar, que é a do IMI, mas nós consideramos a média dos 24 meses que passaram. Não tenho mais nada a acrescentar. O quê? Não acredito. Eu não acredito no que estou a ouvir. Senhoras vereadoras Rosa Nunes, penso que tem muita coisa a dizer. Não, jura. Eu juro. Pá, eu não estou a acreditar no que estou a ouvir. Senhora vereadora Luís Guilhermino, pá, não tem nada a dizer sobre o orçamento. Nada a acrescentarei depois um documento tão completo na declaração de voto. Muito bem. Sr. Presidente, fora do orçamento, e porque eu não quis fazer este reparo há pouco, porque queria ter a certeza, e sobre o voto vencido é a sequência de ser um voto negativo. O vencido é que entrega uma declaração. E para ter a certeza absoluta, fui ler aqui um parecer da CCDR Norte, exatamente, é ilibar de responsabilidade da votação. Não basta dizer que vota contra, tem que dizer porquê e fundamentar. Isso é que é o voto vencido, mas tem que ser a favor. um voto não, é isso? É o não, exato, é aquele que foi vencido. É um voto vencido, é um voto contra o procedimento. Exatamente. O procedimento. Não é contra o assunto que está a ser tratado, é contra o Não, procedimento. eu vou-lhe Está no CPA. eu vou-lhe transmitir este parecer da CCDR Norte, que é de 21/12/2018, e está a evidenciar exatamente o que é o voto vencido. Mas pronto, o orçamento, não sei se é a favor, a abstenção ou voto, ou se é um voto contra vencido. Bem, vou pôr à votação então o nosso orçamento. Quem vota contra? Muito bem. Quem se abstém? Foi aprovado por dois votos contra e 3 abstenções. E 3 votos a favor. Tenho a bondade, Sr. Vereadora Luís Guilhermino, a ler a sua declaração de voto. Bem, os vereadores eleitos na lista do Partido Socialista pertencentes a este órgão do município, em regime de não permanência e sem pelouros atribuídos, Rosa Esmeralda Nunes e Luís Guilhermino Anacleto, em presença da proposta do documento das grandes opções do plano e do orçamento para o ano 2023,
que nos for entregue antecipadamente para a necessária discussão e votação da reunião, agendada para o dia 30 de novembro, tenha sobre o mesmo o seguinte a opinião e a tomada de posição. Como sabe, as grandes opções do plano são um documento político que se destina a apresentar justificadamente as linhas de ação a desenvolver no ano em questão. Sempre que haja referências orçamentais, as grandes opções do plano, e é aqui o caso. Coerentemente, o orçamento o orçamento apresentado deverá respeitá-las. A análise de qualquer proposta de orçamento anual e plano de atividades para um ciclo, como é o caso, não pode naturalmente deixar de ser analisado em conjunto com outros documentos de gestão anterior. Sendo um orçamento um documento provisional, parece-nos, por isso, fundamental que essa previsão seja em bases tão sólidas quanto possível e na medida de dados apurados na gestão anterior. A nossa perspectiva são de elevada importância. Admitindo que, num cenário muito otimista, apesar do cenário económico nacional e internacional, a receita poderá chegar a um valor máximo de 23 milhões de euros. Como nunca isto antes aconteceu, e no ano transato não chegou aos 15 milhões, assim, levando em linha de conta a evolução histórica da receita, concretamente quanto à capacidade do município a arrecadar receita, este orçamento falhará logo à partida. Perante a falta de competência e incapacidade de execução que este Executivo tem demonstrado nos anos transatos, é notório que o plano de orçamento representa mais uma pura demagogia. E sabe-se à partida que mesmo que as condições de captação de arrecadação de receita sejam as melhores possíveis, nunca chegarão perto dos valores estimados. A isto não se pode chamar rigor e seriedade. Se realizarmos o balanço dos compromissos assumidos com os municípios nos documentos apresentados nos anos passados e também orientações políticas e estratégicas que pautaram a atividade do município, não se vislumbra durante o próximo ano que os compromissos assumidos com a população sejam cumpridos e que tudo não passou de pura demagogia, falta de competência e populismo. Por outro lado, uma vez mais, não podemos deixar de considerar injustificável o facto de continuarem por realizar pequenas obras em diversas freguesias, algumas inscritas sucessivamente nos orçamentos municipais. E não nos referimos a obras de avultados montantes, pelo contrário, algumas delas de montantes perfeitamente irrisórios. São obras desde há muito reivindicadas pelas populações e que muito poderiam contribuir para o aumento da qualidade de vida. Em relação a grandes equipamentos de que o Conselho realmente necessita, não podemos deixar de realçar com apreensão que alguns deles, apesar de virem a ser anunciados desde há muitos anos, continuam a não passar da fase de anúncio e terem simplesmente caído por terra, dada a inexistência e significante inscrição orçamental. Recordando as grandes opções do plano e orçamentos que têm vindo a ser apresentados em anos atrasactos, afirmava o PSD que o mesmo contemplava propostas de grandes projetos a terem início no próximo ano, entre elas a requalificação da Rua da Alagoa, em altura, complexo esportivo de altura, requalificação urbana de Odeleite, consolidação e requalificação do Castelo de Castro Marim, área de negócios de Sotavento Algarvio, variante nascente do Azinhal, polidesportivo de altura, etc, etc, etc. Outros projetos que a conclusão se... Peço desculpa. Outros projetos que a sua conclusão se eterniza durante vários anos e nunca mais vê o seu fim, como o plano pormenor do número de altura, a praia fluvial de Odeleite, a requalificação da envolvente da Casa do Sal, a rede de regadio das margens da Ribeira de Odeleite, demonstram a incapacidade deste Executivo de executar obras estruturantes para o Conselho. Porque, mais uma vez, este orçamento é um documento que tem a intenção de ludibriar os castromarinenses, porque este Executivo consciente sabe que não o irá cumprir e honrar os compromissos eleitorais em termos globais, não nos revemos nesta proposta de orçamento e plano de atividades e, por isso, em coerência, só poderíamos votar contra a proposta apresentada. Muito bem, sim senhor. Mais alguma questão? Não sei, quem é que na assistência quer intervir?
Se não, agradeço a presença de todos. Vamos aprovar por unanimidade, vamos aprovar os pontos. Todos os pontos foram aprovados por unanimidade, à exceção das propostas 279 a 285, que foram aprovadas por maioria, com 3 votos a favor e 2 abstenções dos vereadores do Partido Socialista, e da proposta 303, que foi aprovada por maioria com 3 votos a favor e 2 votos contra dos senhores vereadores do Partido Socialista, que apresentaram declaração de voto. Sim, senhor. Estamos de acordo. Agradeço a presença de todos e até à próxima.